Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos de volta mais uma vez com essa programação com o coração desejoso de ser abençoado e abençoador. Hoje, no programa Palavra de Fé, estaremos falando sobre os benefícios da fé em Cristo Jesus. Eu quero mostrar o quanto vale a pena a gente exercer a nossa fé na pessoa de Jesus. Fique conosco, Deus vai falar com você através dessa mensagem. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre os benefícios da fé em Cristo. Os benefícios da fé em Cristo. Eu acabei de ler um texto onde Paulo vai nos ensinar uma das doutrinas mais interessantes e importantes da Bíblia, a justificação através da fé. Todos nós sabemos que para nos relacionar com Deus, nós precisamos da fé. Sem fé, não há possibilidade alguma de nós nos relacionarmos com Deus, porque é impossível que a gente creia, primeiro, que ele exista, não é? Se nós não tivermos fé. Segundo, é impossível receber qualquer coisa dele também, se nós não tivermos fé. O escritor aos Hebreus nos ensina sobre isso. Mas eu queria, com você, que é amigo, que é ouvinte do programa Palavra de Fé, fazer algumas perguntas e tentar responder. Aliás, fazer uma pergunta. O que a fé nos proporciona? O que temos através da fé? O que eu recebo quando eu abraço a fé em Cristo Jesus? Quais são os benefícios que eu posso adquirir se de fato eu decidir viver uma vida para Jesus? O versículo que eu li, ele por si só já mostra o primeiro grande benefício que nós conseguimos receber da parte de Deus. Veja o que está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a primeira coisa que a fé me proporciona é paz com Deus. Temos paz com Deus. E como é que eu consigo ter essa paz com Deus? Através da fé. Olha aqui, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o instrumento que vai me levar a ter paz com Deus é a fé. E quem é que me concede, através da fé, essa paz? Jesus. É o que o versículo está dizendo. Uma das maiores riquezas que o homem pode ter na terra, na vida terrena, é óbvio, é paz com Deus. Porque se a gente não tem paz com Deus, a gente não consegue ter uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida equilibrada. Há tantas pessoas que não conseguem viver uma vida realmente com qualidade por não ter paz com Deus. E a gente precisa saber que paz com Deus é diferente dessa paz do mundo. Existe aí uma paz que eu chamaria de paz sintética. O que é uma paz sintética? Eu vejo pessoas que precisam de remédio para ter paz, precisa de remédio para dormir. Essa paz, ela é de laboratório. Não é essa paz que eu estou falando. Eu estou falando de uma paz que vem da minha relação com Deus. Temos paz
com Deus, com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro grande benefício que um homem tem quando ele abraça a fé em Cristo Jesus é ter paz com o Senhor. Se você tem vivido uma vida sem paz, é bem provável, é porque você não tem ainda realmente decidido abraçar a fé em Cristo Jesus. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias, eu não posso deixar de, todas as vezes que dobro os meus joelhos, agradecer a Deus pelo privilégio de ter conhecido a Ele através de Jesus. Porque tudo acontece na nossa vida a partir de Jesus, meus amados. Tanto é verdade que o próprio apóstolo João diz que se você tem um filho, você tem um pai. Mas se você não tem um filho, você não tem um pai. Ou seja, você não consegue se relacionar com Deus, Pai, se você primeiro não passar por Jesus. Jesus é que nos proporciona essa paz com Deus através da fé. Então esse é o primeiro grande benefício que nós temos por causa da fé em Cristo Jesus. Quer saber qual é a segunda? Qual é o segundo grande benefício? Vamos lá! Eu quero ler com você Efésios capítulo 2. Olha que versículo lindo, eu amo esse versículo, porque esse versículo mostra aqui uma grande verdade que precisa ser desfrutado por todos nós. Capítulo 2 de Efésios, o versículo 18, diz da seguinte forma, olha só, porque por ele quem? Para a gente entender já o versículo, por ele, Jesus. Aqui, você vai ver dentro desse livro, falar várias vezes sobre em Cristo Jesus, por Jesus, através de Jesus, e aqui ele está expressando, porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então aqui, eu vou mostrar um segundo aspecto. O primeiro é, a fé me proporciona paz com Deus. E aqui, para ampliar um pouquinho mais essa verdade que a fé nos proporciona, aqui eu aprendo que nós temos, através da fé, acesso a Deus. Acesso a Deus é uma dádiva que nem todas as pessoas conseguem ter. Em função de quê? Em função dos pecados. Visto que se existe uma coisa que impede acessarmos a presença de Deus, é o pecado. Então, amados, é Jesus que dá-nos esse grande privilégio, esse presente de acessarmos a Deus. O homem foi desligado desta comunhão quando ele pecou. Aí Jesus vem, nasce, desenvolve seu ministério, vai para a cruz do Calvário, morre, ressuscita. Sabe para quê? Para dar a você e a mim o privilégio de ter novamente acesso ao Pai. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e na sequência, no segundo bloco, nós damos continuidade a essa mensagem, os benefícios da fé em Cristo. 1 minuto só. Vem aí, o maior congresso de avivamento do estado de São Paulo, Comadef 2016, nos dias 24, 25 e 26 de março, no ginásio poliesportivo Pedro Cão, com as presenças de Pastor Gilmar Fiuza de São Paulo, Pastor Marcos Feliciano, o defensor da família, Pastor Júnior Trovão, do Rio de Janeiro, cantora Daniele Cristina e o instrumentista Jackson Souza. Faça já sua caravana e não fique de fora. Apoio Óticas Paris, Melani Produções. Coordenação geral, Pastor Cristóvão Ferreira. Realização, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Franca vai tremer. Pois bem, dando continuidade à nossa mensagem, eu quero dar continuidade falando sobre os benefícios da fé em Cristo. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo
que a fé, ela me proporciona o privilégio de ter acesso ao Pai. E é o versículo que eu li, o versículo 18 do capítulo 2 de Efésios diz: por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando a palavra está dizendo aqui de ambos, é porque o texto, dentro do seu contexto, está falando sobre os judeus e os gentios. Então, se você ler esse texto, você verá que foi Jesus que nos deu acesso ao Pai. Só para você entender, olha aqui, versículo de número 11 desse capítulo, diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Incircuncisão, os gentios, todos nós que não somos judeus. Circuncisão, os judeus, que foram o povo que Deus chamou e se manifestou o evangelho ao mundo. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já estáis perto. Pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Lembra do que eu falei? O qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. E aí chegou o versículo que eu destaquei. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isto é muito profundo. Isso está me dizendo que Deus, através de Jesus, nos deu o privilégio de sermos reconciliados com Ele. Jesus, amados, é o que nos deu esse privilégio. Nós que vivíamos estranhos à promessa, que não tínhamos direito à promessa, passamos a ter por causa de Jesus. Por isso que temos que dar glórias a Deus por ter nos enviado Jesus o tempo todo. Porque nada existe sem Jesus. Tudo é através de Jesus. Então eu já disse que a fé em Cristo nos proporciona, primeiro, paz com Deus. Segundo, ela nos proporciona acessar todos os privilégios, todos os benefícios que estão em Deus. Acesso a Deus, repito, é um presente que deve ser valorizado. Mas vamos mostrar aqui um terceiro aspecto que a fé nos proporciona. Se nós temos acesso ao Pai através de Jesus, se nós temos paz com o Pai através de Jesus, existe uma terceira grande dádiva que a fé nos proporciona. E eu preciso provar isso na Bíblia. 1 João, capítulo 2, o versículo de número 1. Preste atenção nesse lindo texto, nesse versículo escrito por João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A vontade de Deus é que a gente não venha a pecar. Mas, se alguém pecar, temos, olhe a palavra temos se repetindo, temos um advogado para com o Pai. E quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Temos um advogado. Eu tenho acesso ao Pai, eu tenho paz com o Pai, e agora eu estou, através da fé, tendo o privilégio de ser defendido, de ter as minhas causas defendidas por nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus é o nosso advogado. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores dádivas que nós podemos receber junto de Deus, ter o privilégio de ser defendido por Jesus. Qual que é o papel do advogado? Qual é o papel do advogado? Nos defender,
Quando você está em dificuldade, quem é que você procura para te defender? Um advogado. É ele que vai, juridicamente, fazer a sua defesa, vai te defender para que você possa sobressair as acusações, os problemas que muitas vezes a gente sofre. E a gente é acusado todas as horas, sabiam? A Bíblia diz que o acusador das nossas almas, chamado Satanás, ele nos acusa todos os momentos. E ele apresenta, inclusive, diante do Pai, nos acusando pelos erros, pelos pecados, pelas dificuldades que nós cometemos. E João está falando sobre isso. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Essa palavra é para você, meu irmão. Preste atenção no que Deus está falando com você. É para você que errou, para você que pecou e que acha que não tem nenhuma esperança, que para você acabou, que não tem mais nenhuma perspectiva. Conversa fiada do diabo. Vou repetir, conversa fiada do diabo. Você tem um advogado e esse advogado chama-se Jesus Cristo. É o que o texto está dizendo. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Oh, coisa linda! Oh, coisa boa! Eu saber que eu sou nada mais, nada menos do que defendido por Jesus. Todas as vezes que o diabo lhe acusa, ele mostra as mãos. Pai, eu morri por causa dele. Justifique ele, porque ele acredita em mim, ele tem fé em mim. Essa é uma verdade mensurável, que eu não sei como explicar, com toda a profundidade que ela realmente mereça. Mas você tem, eu tenho, nós temos um advogado. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente encerra mostrando aqui mais alguns benefícios da fé em Cristo. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nós queremos encerrar esse último bloco, mostrando mais duas verdades acerca dos benefícios da nossa fé em Cristo Jesus. Eu já falei que através da fé nós temos acesso a Deus, nós temos paz com Deus, nós temos um advogado para com Deus, para nos defender. Mas quer uma quarta verdade? Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que eu vejo aqui que nós temos através da fé? Nós temos ampla suficiência. A palavra suficiência significa ter o necessário, de tal forma que tenhamos satisfação no coração. Ter ampla suficiência não é ser milionário, não é ser rico a ponto de poder guardar muito de... Não é isso. Ter ampla suficiência é você ter aquilo que realmente você precisa ter para ter uma vida suficiente, abençoada, de satisfação. Muito embora o texto diz que, ora, à medida com que a gente se envolve com Deus, tem muitas pessoas que acham que é uma bobagem contribuir na igreja, tem muitas pessoas que acham que dinheiro, quando você dá algo para Deus, quando você dá algo na igreja, você está só enriquecendo os pastores. E a gente sabe que existe realmente até alguns que usam indevidamente o dinheiro, mas isso não pode se transformar numa regra. Eu não posso fazer com que todas as pessoas sejam jogadas dentro de um saco, misturar e dizer que todos são iguais. Não é verdade. Agora, o que a Bíblia ensina sobre isso? O versículo diz assim, versículo 6 desse capítulo 9 de 2 Coríntios. O que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará.
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu tenho lido muito esse texto para a igreja e mostrado que os dois elementos que não podem faltar na contribuição é, primeiro, alegria e voluntariedade. Eu tenho que dar, é por necessidade? Não. A igreja precisa? Precisa, porque ela é mantida por quem? Pelos membros. Os membros que congregam, que recebem toda a estrutura daquilo que é construído para a própria edificação espiritual dos membros, é que mantém ela. Mas aqui está dizendo, você não deve contribuir só por necessidade. Vou ler novamente. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme o que está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. E aí ele vai dizer um grande segredo da vida cristã. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente ao que semeia, meus amados? É Deus. E pão para comer, que também é Deus, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quê? O versículo 11 explica, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que todos nós se deem graças a Deus, para vivermos uma vida agradecida a Deus. É isso. Então, quando temos fé em Deus e fazemos por fé, não por necessidade, mas por fé, você vai receber a dádiva que a fé proporciona. Por isso que para dizimar, para ofertar, você precisa ter fé. Se não tiver fé, é melhor que não dizime, é melhor que não dê, porque vai lhe fazer falta. Mas se você tiver fé, Deus vai te abençoar. É o que está escrito nesse texto, é o que Paulo ensina aqui. Mas para encerrar, depois de tudo isso, aqui vem o principal. Quando você tem fé em Cristo, você vai ter por fim direito à vida eterna. E aí eu preciso ler 1 João, capítulo 5. Vamos ler. Capítulo 5 de 1 João diz assim, ó, olha que versículo lindo, maravilhoso, que a gente precisa entender. Versículo 11 diz assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que esse versículo está nos ensinando? Que com certeza o nosso maior patrimônio que nós podemos adquirir aqui na terra é o sentimento de que a nossa vida é transitória e nós precisamos de ser perdoados. Para quê? Para vivermos uma vida de bênção. E assim o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E aqui Jesus responde, lembra a pergunta de Pedro? Nós deixamos tudo para te seguir, para ter fé no Senhor Jesus. O que nós vamos receber? Jesus disse assim, nessa vida, 100 vezes mais. Mas, por fim, a vida eterna. Então, meu amado, se você quer viver uma vida abençoada aqui, tenha fé no Senhor. E você não só será abençoado aqui, como terá o privilégio de uma eternidade feliz com Jesus. Que Deus possa perdoar os meus, os seus, os nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida para Ele. É a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a desfrutar de todas essas benesses oriundas da fé. Vamos orar. Pai, eu gostaria sinceramente de ter palavras para agradecer tudo que o Senhor fez por nós através do Teu Filho Jesus.
o que seria de mim, o que seria do meu irmão, dos meus irmãos que estão orando comigo nesse momento, se nós não tivéssemos tido o privilégio de ter recebido Jesus. Como a minha vida mudou através do Teu Filho, Senhor. Hoje eu tenho relação contigo. Hoje eu me relaciono com o Senhor e eu sei que é Ele que me dá acesso ao Senhor. É Ele que me dá paz com o Senhor. É Ele que é o meu advogado junto ao Senhor. Deus é o Senhor que me deu, através do Teu Filho Jesus, o privilégio de saber que se amanhã ou hoje mesmo eu morrer, eu tenho a minha eternidade segura na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa as minhas irmãs que estão orando comigo, de tal forma que nós possamos exercitar a nossa fé, de tal forma, de tal maneira, que nós vivamos tudo isso e um pouco mais, Pai. Nos ajude a termos fé no Teu Filho Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e o nosso desejo é que você possa crescer cada dia mais através da sua fé. A Bíblia diz que a nossa grande ferramenta de trabalho na nossa relação com Deus é a fé. E se você usá-la, você com certeza será muito abençoado. Eu quero me despedir, desejando a você uma semana maravilhosa, a você, a sua família, que Deus possa nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Vem aí, o maior congresso de avivamento do estado de São Paulo, Comadef 2016, nos dias 24, 25 e 26 de março. Apoio Óticas Paris, Melani Produções, coordenação geral, Pastor Cristóvão Ferreira. Realização, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Franca vai tremer.